Amém? Agora sim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, tendo dado uma organizada em toda a nossa agenda de comunicações, lembrando que hoje nossos irmãos que vão para o Amazonas estão oferecendo uma feijoada para ajudar nos custos deles e todos somos convidados a participar. Em missões, nós começamos na semana passada a nossa campanha de missões mundiais, com o tema Porque o Filho vive, vamos completar a missão. Então nós vamos pensar hoje na volta de Jesus, é o que está na segunda carta que escreveu Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 2. Esse tema, a volta de Jesus, tem sido um tema bastante esquecido na nossa geração. Eu sou da geração que se converteu em 1988, década de 80 e década de 90. E a gente tinha muita música que falava da volta de Jesus. Os mais antigos vão lembrar. Então se verá vindo. Lembra da letra? Nós cantávamos: Jesus virá, ele veio ao mundo para ser o príncipe da paz. Lembra dessa música? Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá. E se a gente observar a musicografia atual, quase nada se fala sobre a volta de Jesus. É um tema esquecido. E talvez você procure lembrar aí, ou melhor, eu te desafio a procurar pensar aí, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a volta de Jesus? Consegue lembrar? É um tema esquecido, e que nós precisamos relembrar dele com toda a força, não só pela guerra, Irã, Estados Unidos e Israel, que pode, sim, levar a Europa para a guerra, e se levar a Europa, vai levar a Rússia, e se levar a Rússia, muito provavelmente vai levar a China e a Coreia do Norte, mas não só por isso, porque, como o Levi mencionou, Jesus disse, vocês vão ouvir falar disso, mas nem se preocupem, não é esse o grande sinal. Quando vai acontecer a volta de Jesus? Quando vai acontecer? Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, ele abordou essa questão, e isso fez com que alguns irmãos se sentissem no direito até de deixar de trabalhar, como se já pudesse acontecer a volta de Jesus na semana seguinte. Paulo escreve a segunda carta praticamente para combater os males entendidos da primeira, que era sobre a volta de Jesus. E uma das afirmações que Paulo faz com muita ênfase é o capítulo 3, versículo 10, onde ele diz: quem não quer trabalhar, também não coma. Porque essa desculpinha de que não vai trabalhar porque está se preparando para a volta de Jesus não cola. E tinha gente nessa situação quando Paulo escreveu a segunda carta. Então, Paulo começa dizendo o versículo 1, agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com eles, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente. Esse tema já gerou muita perturbação. No ano 1000, todo mundo imaginava que era a volta de Jesus. No ano 2000, bug do milênio. Quem estava vivo para ficar com medo de computadores e da besta, com o bug do milênio. 1844, nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em função de uma promessa que naquele dia e hora Jesus voltaria. No ano 2000, nós fomos perturbados com outro tema que era a questão da nova era. Quase todo crente virou astrólogo, quase todo crente virou esotérico, porque dizia o seguinte: olha, os esotéricos estão dizendo que até agora foi a era de peixes, agora começa a era de aquários. E o que a gente tem a ver com isso? A gente não crê.
Ah, mas nós aprendemos a ter medo do hang loose, nós aprendemos a ter medo de tantos sinais, passamos a ouvir música de trás para frente, para procurar manifestações satânicas, mensagens subliminares. Sim, a história da igreja cristã é uma história em que sempre há perturbações relacionadas com esse tema. 1993, criação da União Europeia, que inicialmente eram 10 países. E 10 países são a quantidade de chifres da besta, do dragão. Então, a União Europeia é um fenômeno da volta de Jesus. Foi criada com 12. E ninguém voltou atrás para pedir perdão pela interpretação. Hoje eu não sei se está em 17 ou 19, com a saída da Inglaterra, mas não era a volta de Jesus. Paulo então continua dizendo: eu quero que vocês não se perturbem, nem fiquem assustados, se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizamos, ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em carta. Paulo está dizendo: nós não fizemos isso não. Esses preguiçosos, esses perturbadores ficam dizendo isso, mas nós não dizemos não. Versículo 3. Porque de modo nenhum, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro tenham 2 sinais. E com isso eu não estou querendo dizer que a volta de Jesus está distante. Com isso eu não estou querendo que você continue com uma vida sem se preocupar com a volta de Jesus. Mas sendo bíblico, o que Paulo diz é que a volta de Jesus depende de 2 sinais. E não é a guerra, não é a pandemia, não é o terremoto. Qual é o primeiro sinal? Antes terá de acontecer a revolta contra Deus. Quem está na mídia, pode trocar de versão, por favor, isso. Obrigado. NAA, melhorou. Na NTLH não estava muito bom, não. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Sabe o que é apostasia? A apostasia é abandono da fé. Apostasia é deixar de crer intencionalmente. Apostasia é um afastamento consciente. E aí cria um paradoxo. Não que seja um paradoxo difícil de entender. Mas a apostasia não acontece na Índia. Um dos meus sonhos de vida é conhecer a Índia. Embora eu vá querer levar minhas barrinhas de cereal para o tempo que eu ficar lá. Eu quero conhecer o país, não a gastronomia. Mas não acontece apostasia na Índia. Na Índia tem incredulidade. Eles não estão rejeitando Jesus porque eles não conhecem Jesus. Eles não tiveram sequer a condição de conhecer para rejeitar. O paradoxo é que a apostasia, ela só vai acontecer quando o evangelho alcançar todo mundo. A apostasia é parte sequencial da progressão do evangelho, da proclamação do evangelho. Pois não tem apostasia na Índia, não tem apostasia na Coreia do Norte, não tem apostasia em povos não alcançados. Em povos não alcançados pode ter pecado, pode ter iniquidade, mas não tem apostasia, que é um abandono consciente da fé. Isso então coloca a nossa tarefa como igreja, que antes desse sinal da apostasia, o que é que nós precisamos fazer? Proclamar o evangelho. A Europa apostatou da fé. A Europa, sim, a gente pode dizer que é um continente que tem conscientemente abandonado a fé. Que a fé tem sido esquecida. Que a fé conscientemente, quando você conversa com alguém, diz: eu não creio mais assim. Não é assim que eu penso.
Convenção Batista Italiana aprovou oficialmente a união homoafetiva e persegue igrejas que não aceitam a união homoafetiva. Para ser batista na Itália, ligado à convenção, precisaria apoiar e crer e fazer a união homoafetiva. É a apostasia. Mas uma região que já foi dominada pelo Evangelho. Segundo sinal, apostasia, e segundo sinal, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o que resume o conceito de besta de Apocalipse 13, e que popularmente nós chamamos como uma única palavra, que é o anticristo. Alguém pode dar a sequência na leitura, 1c, versículo 9 e 10, que teria toda a ação de Satanás, todo o poder para realizar sinais e prodígios de mentira, com todo engano de injustiça ao que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Repito, a minha intenção não é fazer você achar que a volta de Jesus está demorando, pelo contrário, a minha intenção é fazer com que a gente aproxime a volta de Jesus, porque a apostasia só vem depois da pregação. Minha intenção, como pastor, é que você queira, que você se esforce para isso. Mas, aparentemente, hoje não há ninguém com condições, à nossa vista, de ser o anticristo. Trump tem se tornado um grande líder mundial, mas dificilmente o Trump conseguiria juntar as condições que são citadas para o anticristo. Versículo 4. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Dificilmente ele seria seguido nessa condição. Um dos líderes mundiais que mais conseguiu juntar esse perfil foi o Papa Inocêncio III, o mais absolutista de todos, criador da Santa Inquisição, criador de diversas doutrinas absurdas, e que conseguiu, de fato, sentar-se no trono de Deus, ter controle sobre reis, sobre os cristãos. Se não foi ele, teremos outro no mesmo papel, na mesma condição, se o mundo espera por isso. Os prodígios e sinais de mentira podem ser a cura de diversas mazelas da nossa sociedade, do nosso mundo, como a própria guerra, como a própria fome, como todas essas dificuldades. Então, ainda aguardamos esse anticristo, e que tenha permissão do Senhor para agir. Versículos 10 e 12, ou melhor, versículo 7. Desculpe de novo, versículo 6. E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Ele tem a permissão de Deus para agir. E Paulo diz, vocês sabem o que o detém. Tertuliano e Crisóstomo entenderam e interpretaram, esse foi o sentimento mais comum da igreja primitiva, que aquilo que detém esse poder do anticristo, aquilo que detém a manifestação plena do mal, era o poder político, no caso o Império Romano. Era a organização política mundial. Que se isso fosse repetir na história da soberania de Deus, como se repetiu com Inocêncio III, então seria ou uma aliança ou uma manifestação de poder mundial político, que tendo então a lei, a força e a fé, tomariam de fato o lugar do anticristo, tomariam ou seriam esse papel. Há uma outra opção de interpretação desse texto, que seria a igreja. Isso é chamado de pré-tribulacionismo. Pessoas, eu sei que aqui tem gente que crê dessa forma, que acredita que nesse tempo de apostasia, nesse tempo do anticristo, a igreja não estará presente. Eu não creio assim, e quero ensinar diferente.
Porque o sentido natural de Mateus 24, o sentido natural de Apocalipse, é de a tribulação estar afetando o povo de Deus. Dizer que o povo de Deus deixa de ser os cristãos e volta a ser Israel, não tem tanta base bíblica. Não é um caminho naturalmente de interpretação bíblica. Sim, temos um texto de Mateus 24 que fala da ideia de um ser deixado e outros levado. Mas quando nós lemos Lucas 17, do 34 ao 37, onde essa mesma expressão, um será levado e outro será deixado, lá, quem é levado não é o salvo. Quem é levado é o incrédulo para julgamento. Lucas 17, 34. Eu digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e outra será deixada. Versículo 35. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e a outra será deixada. Versículo 36. 2 estarão no campo. Um será tomado e outro será deixado. 37. Então os discípulos perguntaram: onde vai acontecer isso? E qual a resposta de Jesus? Onde estiver o corpo. Então, quem foi levado não é o salvo, quem foi levado é o pecador. Nesse texto de Lucas 17, que é a mesma ideia de Mateus 24. Portanto, essa é a explicação para quem, como eu, crê na chamada pós-tribulação, que sim, a volta de Jesus, como está em 2 Tessalonicenses 2, acontecerá após o tempo de apostasia, tempo parecido com o que vivemos, tempo muito parecido com o que vivemos. Apostasia, em certo sentido, embora não global. Meninos da faculdade, jovens que estão na faculdade, é fácil ser jovem na faculdade? Empresários, é fácil ser empresário e crente? Nós estamos implementando todas as regras de compliance, todas as regras de conformidade nas finanças da igreja, não que não houvesse antes, mas estamos aprimorando mais, estamos insistindo mais. E qual é a coisa mais comum que se tem? Eu vou fazer o reboco, com nota ou sem nota? Sem nota é tanto, com nota é tanto. Que temos que escolher? Que negociação mais difícil, porque a gente não tem essa negociação quando vai comprar o supermercado, quando vai comprar um carro, não é? Você vai comprar um carro, o vendedor não diz, você quer com nota ou sem nota? Quando você passa no caixa do supermercado, a moça não pergunta, você vai querer que eu coloque nota ou não? Ela pode até no final perguntar se você vai levar o cupom, mas é levar, que já foi registrado. A gente namorar hoje, sem envolvimento sexual antes do casamento, tem de ser um cristão chato. Gente, são sinais da apostasia. Sim, ainda vai piorar bastante. Mas nós já vivemos isso, e esse é o sentido natural dos textos bíblicos, que a igreja passará, sim, por essa grande dificuldade. Nós tivemos há pouco tempo projeções muito piores sobre esse tempo. Pouco tempo atrás se projetava que em 2025 o cristianismo deixaria de ser a religião maior, com o maior número de seguidores do mundo e teria sido ultrapassada pelo islamismo. Agora essa projeção é para 2070. Se projetava que em 2040 os evangélicos seriam minoria nos Estados Unidos. Só a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos plantou 30 mil igrejas nos últimos 5 anos. Então, assim, uma inversão. As perspectivas de que os Estados Unidos se tornariam um país apóstata, tal qual a Europa, está sendo mudado.
Sim, ainda existem riscos muito grandes. Os cristãos são aproximadamente 2,2 bilhões. Os muçulmanos, 1,9. Portanto, 300 milhões nos separam dos muçulmanos. E a gente vive aquele meme. Minha avó, 13 filhos. Minha mãe, eu. Eu, uma cachorra castrada. Já viu esse meme, né? De que a população os cristãos estão tendo menos filhos. E os muçulmanos? Sim, ainda existe essa projeção. Mas no meio de tudo isso, a palavra de Paulo não fiquem perturbados. E a palavra da Bíblia como um todo façamos a nossa parte. Sem perturbação, mas crendo, sabendo que Ele um dia voltará. Sabendo disso, façamos a nossa parte. Nesse período agora, além de evangelizar na nossa cidade, nós estaremos ofertando para a nossa Junta de Missões Mundiais continuar nos seus 84 países. Se você olhar lá naquele quadro, o primeiro daquele lado, você vai ver alguns dos dados da nossa Junta de Missões Mundiais. Eu quero convidar o Felipe para falar sobre a nossa campanha. Mas antes, eu quero orar enquanto o Felipe vem. Eu quero orar com você. O mundo vai piorar antes de melhorar. Você está pronto? A sua fé resiste às provações? O mundo vai piorar antes de melhorar. Você está pronto? A sua fé resiste às provações? Você gostaria que Jesus voltasse essa semana? Antes do casamento, Isabela, Tiago? Gostariam que Jesus voltasse antes de setembro? Sim? Queremos a volta de Jesus? Queremos? Antes da Júlia se formar, Nilma? Eu sei que o Rubens e a Vanus Dani estão querendo que Jesus volte antes da Ana Luísa namorar e casar. E assim muitos pais. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, estamos querendo a volta de Jesus? Esse é o nosso desejo? Visite um campo de concentração. Visite um país cristão em guerra, um país cristão perseguido. Eles não sonham com novas colheitas, com novas compras, com novas formaturas, com casamentos. Eles só têm uma palavra: Maranata. Vem, Senhor Jesus. Que esta seja a nossa esperança e que este seja o nosso esforço à volta de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos, como igreja, que o Senhor nos use cada dia no teu reino, no teu trabalho, na vida que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos dê graça, que nos abençoe como cristãos a resistirmos à apostasia de hoje. Que nós mesmos não sejamos apóstatas, que nós mesmos sejamos capazes de resistir a todas as provações, que não nos iludamos com sinais e maravilhas, porque o Senhor tem permitido que muitos façam para provar quem de fato te busca em santidade, não apenas pelos bens, pelo que o Senhor dá. Ó Deus, nos dê graça, nos dê uma campanha de missões abençoada na nossa igreja. Nos abençoe a nos envolvermos cada dia com o movimento missionário mundial, em nome de Jesus. Amém.